Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula, onde nós vamos falar do detox e como elevar a nossa frequência ao nível 540 Hz. No nosso último desafio, nós falamos a respeito do açúcar. Acredito que todo mundo teve ali uma experiência e um relato para poder falar de como se sentiu, de como foi esse período de retirar 100% o açúcar. Nós achamos, às vezes, que o açúcar é só aquele branco, o demerara, o mascavo, mas nós vimos que é muito além do que isso, né? O açúcar, ele está escondido até mesmo em um fermento. Zerar o açúcar, a gente viu que é algo muito profundo. Quem é diabético? Porque o diabético, ele tenta ou se esforça a tirar o açúcar branco da mesa, porque ele é orientado, você tem que tirar o açúcar. Porém, o contato dele com outros tipos de açúcar é todo o tempo, porque a gente viu que é muito açúcar oculto. E isso mexe com a nossa frequência, porque deixa a gente ansioso, em estado de medo, corpo inflamado, como a gente viu. Quando a gente fala de açúcar, o negócio é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Bom, mas acredito que todos já elevaram o nível de consciência e hoje nós vamos para a parte 2. A parte 2 do nosso desafio dessa semana, nós vamos falar a respeito de como elevar a frequência do capítulo 10 do livro 540 Hz. Nós falamos a respeito da retirada do glúten. Mas surge uma pergunta: o que é o glúten? Então, só para resumir, é uma proteína. Só que o que acontece? O nosso organismo, a nossa célula, ela se alimenta de proteínas. E é aí que tá. Hoje, quando a gente fala a respeito dessa proteína que é o glúten, vocês vão entender como que ela pode afetar a nível celular. Eu também falo no livro a respeito de como essa proteína modificou minha reação celular com a doença autoimune. Então, em 2014, eu descobri o vitiligo. E algo que me impactou muito com o vitiligo foi porque ele saiu justamente no meu rosto, mexeu com a minha autoestima. Imagina, você ter uma mancha grande no rosto e todo mundo perguntar: o que é isso? O que é isso no seu rosto? Tá com a mancha branca? O que é isso? E eu perguntar para os especialistas: o que é isso? E ninguém me informar: olha, isso aí é uma doença autoimune e ela iniciou lá no seu intestino e tem a ver com as suas emoções. E a emoção é que sua vida perdeu a cor. Não ouvi isso, mas eu gostaria muito que um profissional fosse franco. Eu sei que ia doer muito ouvir isso tão às claras, talvez eu ia ficar confusa, não ia entender. Como assim no intestino? Mas o que o intestino tem a ver com a minha pele? Aí viria uma explicação. E o que acontece? Como é que ele consegue baixar nossa frequência? Porque ele inflama o nosso corpo. Tem um livro que ele se chama Dieta da Mente. Ele faz a relação de como os alimentos, inclusive o trigo, está relacionado com Alzheimer. Então você vê a estrutura dessa proteína, o quanto ela mexe com a gente. Então, assim, não duvide que ela mexe com o seu templo 540 Hz. A molécula dele é muito pesada, e é o que a gente fala no capítulo 10. O corpo ele não consegue lidar com esse tipo de molécula. Talvez no início, quando a gente come, a gente não sente nada, mas com o tempo, isso vai sim causando problemas. E problemas esses relacionados aí com a questão emocional, e você não faz uma ligação com isso. Mas nós vamos quebrar isso hoje. Hoje vai ser o dia que nós vamos romper alguns conceitos e crenças sobre o glúten. Tem um livro que se chama Barriga de Trigo. Eu devorei esse livro, gente. Teve coisas que marcaram. Por exemplo, né, que o trigo de hoje ele é chamado de anão. Porque na época de Cristo ele tinha 1 metro, mais de 1 metro, então era muito alto. Hoje ele tem 30 centímetros. Ele é capaz de crescer aonde não chove, aonde não molha. Ele é hibridizado. A gente lembra de híbrido, né? Que é quando é pego junto com o outro e forma uma terceira coisa. Então o trigo de hoje não é o trigo dos nossos avós, não são os trigos dos nossos ancestrais. O ancestral ele tinha 14 cromossomos. O de hoje ele tem 42. Geneticamente, ele está muito distante de sua origem. A sua proteína, que a gente falou aí, que é o glúten, ela tem um impacto muito forte no nosso intestino, por conta desse peso molecular dele. Outra informação que é assustador: o glúten nunca foi testado para segurança antes de chegar à mesa. Quem falou isso foi o Dr. William Davis, que ele é cardiologista e ele escreveu o livro Barriga de Trigo. Hoje você come algo que nunca foi testado.
Na verdade, está sendo testado agora na população. Recentemente, eu li uma matéria, o país que fornece o trigo para o Brasil estava querendo introduzir um tipo de trigo que não se sabia muita informação sobre ele, que ele havia novamente sido modificado. Algumas pessoas que têm o olho para isso começaram a questionar a origem desse trigo, se o Brasil realmente ia aceitar. É algo realmente muito sério. Eu sei que muitas pessoas talvez tenham contato com ele, tenha alguma questão, mas nunca fez associação com ele. Quais são os males dele, além da inflamação corporal, que a gente está falando de físico e até mesmo de dor? Ele tem uma inflamação silenciosa. Lembra que eu falei na última aula do açúcar? Onde há fumaça, há fogo. Beleza, fica fácil da gente perceber. Mas e se é silencioso, não tem fumaça? Como você vai saber que ali tem fogo? Esse é o tipo de inflamação que o glúten pode causar. Agora, preste atenção nesse detalhe, gente. Eu vou ser o mais simples possível. Ele causa um intestino hiperpermeável, que a gente já falou de leaky gut. Nosso intestino, ele tem presilhas. No nosso intestino, é liberado, a gente pode chamar ele de porteiro, que é a zonulina. Então, quando você se alimenta, esse porteiro ele dá uma afrouxada nas presilhas do intestino para que os nutrientes sejam absorvidos por debaixo, tenha sua corrente sanguínea. Então, você começa a ter absorção. Então, é aquilo que eu falei, o homem não é o que come, mas ele é o que ele absorve. Vai cair, seu sangue, sua corrente sanguínea vai receber esses nutrientes que vai fortalecer o seu organismo. Só que o glúten aumenta uma quantidade muito grande de zonulina no seu organismo. Então, aquilo que frouxava, ele chega a romper. E o seu corpo agora não faz mais uma divisão do que ele tem que absorver, se é nutriente, se não é. Tudo que passa por ali, que deveria ser penderado, começa a descer para essa corrente sanguínea. Caiu lá essa proteína, a sua célula ela começa a absorver, e aí uma célula olha para outra e não reconhece ela, porque ela está modificada. Peraí, eu não te reconheço, você é um inimigo. Então a célula ela começa a combater a outra célula, e aí surge a doença autoimune. E qual é o efeito disso, gente? Lembramos que se passou a barreira do intestino, tá na corrente sanguínea ali, essa proteína, ela vai circular pelo seu corpo inteiro, inclusive para a região cerebral. Então, ela vai causar uma neblina mental, uma fadiga, uma irritabilidade, e você vai começar a perceber efeitos. É comum, né? Normal não é comum, porque todo mundo tem. Ah, mas isso é comum, todo mundo sente isso, emite. Mas quando você elimina ele, você começa a sair do comum e começa a ter uma clareza mental que começa a questionar as coisas. Aí você vira fora da curva. Uma outra coisa muito intrigante é que o trigo, ele eleva o açúcar no sangue mais do que o próprio açúcar refinado. Então, olha que louco, a gente falou do açúcar, que ele dá pico, tudo que dá pico tem rebote, e você vai querer dar outro pico, porque você vai ter fome. O trigo, ele causa o mesmo efeito, só que mais potente que o açúcar. Então, quem come pão, pode observar que horas depois ele está novamente no ciclo da fome. Ele tem fome. Em menos de 3 horas, 2 horas no máximo, já dá um pico nele e ele tem fome. Dores nas articulações, digestão pesada, é até problema no estômago. Eu pego muita gente com problema no estômago, com distensão abdominal, com gases, inchaço, desconforto. Quando tira o glúten, a pessoa melhora todos esses sintomas. Agora, quando fala de doença autoimune, eu falei para vocês, a primeira que eu tive doença autoimune foi em vitiligo 2014, quando foi em 2020, 2019, descobri a segunda tiroidite de Hashimoto, que é também autoimune. Artrite também é autoimune. Doença autoimune, você faz a retirada do glúten, você começa a ver um efeito extraordinário. Falando a respeito aí dessa questão dele passar a barreira e se ligar aos receptores neurais. Então, pessoas que fazem uso do pão, elas se tornam mais viciadas do que pessoas que usam crack, porque ele faz um estímulo do apetite. Seu corpo começa a pedir mais pão. E se você comprar 5, você come 5. Se você comprar 10, você vai comer os 10. Você começa a sofrer síndrome de abstinência. Então, quem tira o glúten pode sentir uma fadiga, pode sentir uma irritabilidade muito forte, uma ansiedade, porque o corpo começa a fazer uma desintoxicação. A gente chama isso de processo de cura. Quando você começa a abrir mão, limpar, seu corpo começa a detoxificar, que é aquilo que eu falei. Você não precisa, às vezes, comer, fazer isso, aquilo. Seu corpo tem um poder muito grande de detox.
Só de você parar de consumir, ele vai fazer esse processo. Só que esse processo ele vai vir com o seu peso, que pode ser esses sintomas, uma dor de cabeça terrível, com ânsia de vômito combinada, uma irritabilidade, fadiga crônica pode ter. Tudo isso acontece quando você deixa de consumir o glúten. E assim, o que é muito interessante é que entender que ele pode ser viciante é o primeiro passo para a libertação, para o aumento de frequência. É você ter o entendimento, trazer para a consciência que esse alimento é um alimento híbrido, ele é modificado, ele tem uma molécula muito pesada. Então isso já é uma mudança de frequência, quando você entende. A questão dele pode conter, sim, os alimentos, eles são obrigados a colocar no rótulo, porque existe hoje muitos celíacos, e é obrigatório colocar no rótulo se tem trigo, se tem germe de trigo, proteína de trigo, glúten, se tem malte, xarope de malte, malte de cevada, são tudo meios de encontrar eles ali ocultos. E tem também, gente, o glúten, que ele é cruzado. Como que se funciona isso? Se tem um local que eles moem o trigo, e nesse mesmo local, nessa mesma máquina, eles pegam outro grão que não tem nada a ver com trigo, não tem nada a ver com a proteína glúten, e moem no mesmo local, ele contamina. Isso é chamado de contaminação cruzada. Até farinha da mandioca, você encontra lá dentro o glúten. Está escrito, contém glúten, claramente. E esse contém glúten não é que foi às vezes adicionado. Nesse caso é porque tem uma contaminação cruzada. Eles são obrigados a falar, porque um celíaco, ao ter o contato, ele pode passar muito mal. Onde você encontra ele? Dentro dos molhos, vermelho, tomate. O que você compra, ele é grosso. E o que faz engrossar é adicionado trigo ou glúten lá dentro para dar essa textura. Então, ele é colocado também em temperos prontos, caldos de cubo, embutidos, salsicha, carnes processadas, cerveja, bebidas maltadas, sopas prontas, cremes, barras de cereais, granola, até no batom, no creme de cabelo. Quando eu comecei a fazer essa retirada, que eu descobri que o batom tinha glúten, e eu fiquei me questionando, mas por que vai pôr um glúten no batom? Sim, gente, aquela textura que o batom fica, que ele tem, às vezes vem do glúten. E sabe o que o glúten ele faz? Ele dá pro pão. Vocês já viram que o pão tem aquela textura elástica, aquela coisa bem pegajosa, gostosa quando você come? Pois é, aquilo ali é uma cola. O glúten é como se fosse uma cola. E no seu intestino, ele vira uma cola. No batom, ele dá essa textura. Nos cremes de cabelo, também dá textura. Então, olha como nós estamos cercados dessa proteína em vários componentes. Lápis de olho, rímel, produtos de pele. A gente falou aqui a respeito que ele eleva a glicose mais do que o açúcar, né? Então, imagina a gente tentando tirar o açúcar, não vai tirar o glúten? Claro que vai. E o que acontece quando a gente faz a retirada do glúten? Além de elevar a frequência, porque assim, a questão do Alzheimer, raciocínio, irritabilidade, melhora muito. Quem tem parente, sabe aquela avó, aquela tia, que, mas parece que ela tá esquecida, leva ela no médico para ver o que ela tem, que ela tá tão esquecida, menina, às vezes ela não tá nem lembrando o nome dos netos, tá fazendo confusão mental. Gente, o que faz com ela? Tira o glúten, tira a bolachinha de maisena, aquela bolachinha de água e sal que ela come durante a tarde toda com café, tira isso dela, você vai ver que o raciocínio dela, a memória dela começa a melhorar. Mas quando eu falo de tirar, gente, né, lembra que não é uma semana não, tá? Tira isso do cardápio dela. Você vai ver a melhora dela, do raciocínio, da maneira de pensar. Desinflama, como a gente já falou, de inflamação corporal. Você vai ver que o abdômen, aquele abdômen estendido que as pessoas às vezes ficam, ele murcha, ele baixa. Menos dores, a pessoa passa a ter. A questão lá do intestino, as presilhas, gente, elas se rompem, mas elas também podem voltar e regenerar. Então, isso acontece. Fim da neblina mental, da fadiga. O seu corpo não vai mais ficar pedindo aquilo que ele não recebe. A gordura visceral também, a pessoa, ela consegue perder peso e emagrecer. Só que mais além de tudo isso, é a alegria que ela começa a vibrar, porque ela começa a raciocinar. O que é legal é que você deixa de ser aquele Maria vai com as outras. Quando o interagente vem, eu pergunto, por que você fez isso? Aí é normal, às vezes ele fala, porque eu tava com fulano de tal, eu não queria desagradar ele, sabe? Aí eu fiz também. Com a retirada dele, a pessoa melhora? Sim. Talvez ela faça, mas ela por dentro, ela questiona. Pelo menos no íntimo dela, ela vai questionar. E a gente sabe que o sistema, ele não gosta de pessoas que questionam. Ele não gosta de pessoas que perguntam. E é ensinado, é muito interessante isso desde a infância, desde a escola. Se o aluno, ele faz uma pergunta que é muito intrigante, a professora fala, quem é a professora aqui sou eu. E é assim que tem que ser feito.
Então ele para de questionar, ele para de perguntar. E aí, com acesso a esses alimentos, com essa neblina mental, ele vai. A retirada do glúten, gente, é a segunda faxina que nós devemos fazer. E nosso objetivo aqui é 540 Hz. É o mínimo, que é a frequência da alegria. Onde você vibra a alegria, você vibra a energia. E você para de se basear a sua vida no outro, porque o seu jardim está tão verde que você não consegue olhar do jardim do vizinho. E não interessa se o dele está verde ou não, porque eu estou tão ocupado fixando no meu, que eu desejo olhar para o meu jardim. Qual vai ser, gente, o compromisso nosso aí? 7 dias, zerar o glúten. Zerar de tudo, de tudo. Se você toma aquela cervejinha, esquece. Deixa ela essa semana. Então, ó, o que a gente pode esperar nesse caso? Nos primeiros dias pode haver uma fadiga, irritação e a síndrome de abstinência. Então, é o sinal que o corpo está se libertando. E esse sinal, gente, ele pode ocorrer do 2º ao 5º dia. Então, olha que interessante. Do 2º, não vai ser no primeiro que você vai fazer a retirada que você já vai sentir, não. Vai ser do 2º ao 5º dia você começar a sentir esse sinal, esse sintoma. Pelo que eu vou substituir o pão de cada dia? Você pode fazer substituição por mandioca, por batata doce. Tem também farinha de milho que não é transgênica, farinha de coco, de amêndoa, banana verde. Então, tem muita opção para você fazer a substituição. Cuscuz pode estar liberado, mas lembrando, ó, quando eu falei do milho, existe o milho que não é transgênico. Porque quando a gente fala de trans, a gente já sabe que houve uma transformação. Então, tem um milho que ele não é transgênico. Esse cuscuz pode. E assim, ó, eu tô trazendo para vocês a questão do glúten, tem um porquê, tem uma lógica. Eu tô falando dos livros que eu li, que eu estudei e da onde eu tirei essa explicação. Então, não é só de uma experiência vivida. Quando eu falei para vocês da doença autoimune, talvez vocês olhem aqui e vocês não estão vendo mancha no meu rosto. Uma coisa que é muito interessante, quando saiu o vitiligo, assim, eu fiquei em pânico. Eu comecei a imaginar, que é o cocriar, que eu não tinha noção, que meu rosto ia ficar todo branco. Eu lembrei de quem? Michael Jackson. Só que do ambiente que eu vinha, eu ouvi dizer que Michael Jackson tinha ficado branco porque ele tinha vergonha de ser negro. Errado. Ele tinha vitiligo. O corpo dele foi atingido 70%. Legalmente, ele pôde despigmentar o restante do corpo. E até por isso que ele usava aquele chapéuzinho, as luvas, sombrinha, porque onde o sol pega em cima do vitiligo, arde muito, queima, é igual um fogo aceso. Então a região que eu tinha o vitiligo, o sol pegava em cima, parece que tinha alguém com isqueiro ligado no meu rosto. Então eu parei para pensar, depois que eu estudei sobre Michael Jackson, eu parei para pensar, falei, gente, imagine ele tendo contato com o sol, aquela pele. Então, por isso que ele se protegia tanto. Chapéu, criou aquele estilo dele para não ter contato nenhum com o sol. Na próxima semana, nós vamos ter o próximo desafio, nós vamos falar de outro tipo de proteína. Só essa dica que eu tenho para vocês. 7 dias para a gente experimentar. Só que assim, ó, gente, o açúcar não acabou não, tá? Então vamos continuar aí com açúcar. Talvez você não zerou, mas expandiu a consciência. Essa é a motivação da elevação de frequência. Quando você expande, quando você entende, peraí, o que eu estou consumindo vai ter efeito não só no meu corpo, mas também no meu raciocínio, no meu emocional, na minha mentalidade, no meu entendimento. Pronto, gente, já expandiu. Só de você trazer para a consciência, você já expandiu. E quando você faz a retirada, aí ninguém te reconhece. Porque aquilo, se você é capaz de controlar o que você põe na sua boca, você é uma pessoa muito poderosa.